Talvez você também já tenha vivido esse tipo de contradição, sabe? Orar, sentir que Deus ele respondeu de alguma forma e mesmo assim não receber aquilo que você pediu. Talvez tenha sido uma cura que não veio, talvez tenha sido simplesmente um não, que você nem sabe se foi Deus falando ou se só foi a vida seguindo o seu curso normal. Talvez seja uma dúvida antiga que você nunca verbalizou. Será que Deus ele está realmente ouvindo a minha oração direito? Ou talvez seja simplesmente a pergunta que dá nome a esse vídeo, sabe? Será que Deus ele ouve mesmo todas as orações? Hoje eu quero te mostrar, irmão, o que a Bíblia realmente ensina sobre a diferença entre Deus ouvir uma oração e Deus responder uma oração e conceder exatamente aquilo que foi pedido, porque essas três coisas, elas não são a mesma coisa. O apóstolo João ele escreve numa carta pensada para dar segurança emocional a cristãos que estavam cercados de falsos ensinos. E ele diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Repare que na condição que está exatamente no meio da frase. Ele diz assim: segundo a sua vontade. A confiança cristã, irmão, nunca esteve em obrigar Deus a executar aquilo que nós desejamos, precisamos. Não, a fé, ela não transforma a nossa vontade na vontade de Deus. Ela apresenta a nossa vontade diante da vontade de Deus. E é justamente aí que a confiança realmente ela se apoia. E isso levanta uma pergunta até desconfortável. Existem orações que a própria Bíblia ela confronta? Será que existe? Tiago escreve quando ele está endereçando, sabe, a cristãos cujas brigas e disputas internas vinham direto dos próprios desejos. Tiago vai dizer assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E um salmo escrito por alguém reconhecendo publicamente a resposta de Deus, depois de uma provação, registra, dizendo assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, disse o salmista. Mas cuidado, hein? Porque esse é exatamente aquele tipo de erro que a gente já viu muitas vezes na história de Jó. A gente fez um vídeo, inclusive, recentemente aqui. É dizer sem saber se Deus ele não respondeu, é porque alguma coisa aconteceu, você pecou. Isso seria repetir o erro dos amigos de Jó também. A formulação correta e mais cuidadora aqui, irmão, seria assim: nem toda oração sem resposta é consequência de pecado, mas também não podemos ensinar que nossa maneira de viver nunca tem relação nenhuma com a nossa vida de oração. As duas coisas, a motivação errada e o sofrimento sem causa aparente, existem na Bíblia, irmão. E confundir um com o outro machuca pessoas inocentes. E é justamente aqui que está o ponto mais importante desse vídeo inteiro. Preste atenção. Porque Paulo escreve sobre um espinho na carne. E ele pediu por 3 vezes que Deus tirasse, que fosse retirado dele. E a resposta chega, mas não do jeito que ele esperava. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7 e 9, registra: acerca da qual pedi 3 vezes e orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Repare bem nisso, irmão. Deus não ficou em silêncio, ele respondeu claramente, diretamente, 3 vezes até, só que a resposta não foi um sim. A resposta não foi aquilo que Paulo queria ouvir. A oração respondida e um pedido concedido, irmão, não são exatamente a mesma coisa. Paulo saiu daquela oração com uma resposta real na sua mão, mas não a resposta que ele queria. Ele saiu mesmo assim com espinho, ou sem ter o espinho removido da forma que ele queria. E Jesus ensina algo muito parecido, irmão, na noite mais difícil da vida dele. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39. Se possível, Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Ele apresenta, irmão, o desejo dele com total sinceridade. Não existe falta de honestidade nessa oração, mas existe submissão logo em seguida. A oração bíblica, irmão, ela apresenta o desejo sem transformar o desejo numa ordem dada a Deus. Eu não sei se você está compreendendo a mensagem desse vídeo, irmão. Não sei se esse vídeo está trazendo clareza para a tua alma neste momento, mas se isso estiver acontecendo,
curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, porque quando você faz isso, você ajuda com que essa mensagem chegue para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então, Deus ouve todas as orações? Essa é a pergunta. A Bíblia apresenta, irmão, essa questão de forma mais séria do que um simplesmente sim. Ele vai responder, ou sim, ele vai te dar tudo aquilo que você pediu. A gente pode chegar diante de Deus com confiança, mas a oração, ela também envolve a vontade dele, irmão. Principalmente a vontade dele. A condição do coração envolve as motivações por trás do pedido, envolve a disposição de continuar submisso, mesmo quando a resposta, ela não é aquela resposta que você queria. Às vezes a resposta será sim, às vezes a resposta vai ser um não, às vezes a resposta será diferente daquilo que você esperava e algumas vezes você ainda vai precisar esperar. A segurança da oração, ela não está em saber que você sempre vai receber aquilo que você pediu, mas está em saber a quem você está entregando aquilo que você pediu. Mas talvez a sua pergunta não seja apenas se Deus ele ouviu a tua oração, talvez seja se ele ouviu, então por que ele ainda não respondeu? No vídeo que eu estou deixando aqui, em algum dos lados aqui da tela, eu explico exatamente o que a Bíblia ensina sobre isso. Clique lá e a gente continua essa conversa.